Hebreus quanto mesmo? Hebreus 11. Abra em Hebreus 6 primeiro, só para a gente entender essa parte que a gente vai estudar hoje. Hebreus 6. Diz assim: pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento das obras mortas, da fé em Deus, da doutrina sobre batismos, de imposição de mãos, sobre a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Essa é a base do nosso estudo. Hoje a gente vai falar sobre a fé em Deus. Repita comigo: fé em Deus. Fé em Deus. Onde que a nossa fé começa a sucumbir? Quando a gente deposita a nossa fé em homens. E acredite em mim, isso acontece, viu, irmãos? Eu sei que você pode achar que não, mas isso acontece. Quando a nossa expectativa está em homens, aí começa a ruir a nossa fé verdadeira. Vai comigo lá para Hebreus 11 agora. Os 6 primeiros versículos de Hebreus 11 nos dá uma base de fé. E a gente vai dar uma trabalhada nessa parte de Hebreus 11, porque depois ele vai falando dos heróis da fé, como cada um caminhou. Mas aqui a gente vai entender a base de uma fé. O versículo 1 fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas daquilo que se espera. Eu acho que a Almeida Revista Corrigida está assim. Eu gosto muito dessa tradução. Ou a Almeida Revista Fiel tem essa tradução. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. A Bíblia ela enfatiza muito isso, né? Sobre a nossa fé não ser visual. Qual que é o problema da Igreja Católica? O grande problema deles é uma fé visual. Eles têm muita fé, mas precisa ser uma fé visual. Aí você pensa, na igreja evangélica não tem isso, né? Aí toda vez que você precisa de o cajado de Moisés, eu falo porque esses dias eu vi isso, o cajado de Moisés. Você precisa aí você vai, a campanha, eu uso o termo campanha, né? Tinha que ter cuidado com isso, né? A campanha da Arca da Aliança, aí no final você dá a oferta e leva a Arquinha da Aliança para casa. Gente, isso não é uma fé visual? Né? Vou colocar uma porta que você vai passar por ela e Deus vai abrir as portas para você. A gente tem que ter cuidado, porque a gente fala às vezes da Igreja Católica, mas muitas vezes a Igreja Evangélica é tão mística quanto. E a fé não deve ser baseada naquilo que a gente vê. Juliano, mas tem pessoa que foi curada com a água que estava no rádio ali, eu entendo isso. E há um limite para a nossa fé ser visual. Deus compreende isso. Só que a maturidade deve levar a gente a uma fé que não seja visual mais. Amém, irmão? Amém. Isso é maturidade cristã. Se ainda hoje eu me apego a amuletos, a minha fé ainda é supersticiosa. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Então, se eu preciso ver, o meu firme fundamento não é tão firme assim. Dá para entender isso, né? Deixa eu tirar a água daqui, senão eu vou derrubar ela. O que você espera em Deus? A sua fé deve estar nessa expectativa, ainda que você não veja, ainda que eu não veja, amém? É fácil? Não é fácil, lógico que não é fácil. Por que eu tenho uma mensagem que eu ministro que eu falo da gente olhar com os olhos do propósito, né? E olhar com os olhos do propósito é isso, é ver como que Deus imagina aquela situação. Deus imagina uma pessoa indo para o inferno ou salva?
Deus imagina um casamento restaurado ou destruído? Deus imagina um filho perdido nas drogas ou liberto? Isso é os olhos do propósito. Amém? Porque se eu não consigo ver isso, a minha fé, ela ainda pode ser mística e supersticiosa, né? Você olhar para um familiar seu e não acreditar que aquela pessoa pode ser liberta, restaurada, transformada, a sua fé ainda é naquilo que você vê. E é mais fácil às vezes a gente exercitar essa fé nos de fora do que dos de dentro. Dá para entender isso? Né? E é isso que Deus quer tratar com a gente, que a gente tenha uma fé compatível com o Deus que colocou essa fé no nosso coração. Amém? Eu sei que não é fácil, né? Não é fácil. 2 Coríntios 5, 7 fala: porque não vivemos por vista, mas por fé. 2 Coríntios 5, 7 fala isso. O apóstolo Paulo ensina um povo grego que tinha justamente essa dificuldade. Tudo eles tinham que ver, tudo tinha que ser materializado para eles. Então Deus levanta o apóstolo Paulo e ensina isso. Não é, vocês têm que viver por fé e não pelo que vocês veem, né? E esse é o ensinamento, porque nós temos muito mais da mente grega do que qualquer outra coisa. O humanismo, né? O homem no centro, isso é muito forte na cultura moderna. A cultura grega ela ainda é muito forte. O termo é helenização. O que é helenização? É a cultura grega em outra cultura. Disso também vem o termo elitizar. E tem um grupo elitizado na sociedade, a elite tem a mente grega. Por quê? É ele no centro. Por que Jesus fala que é mais difícil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus? Porque para o rico ele está no centro. Ainda que ele ache que a riqueza dele é fruto da competência, de tudo aquilo, mas na verdade nem ele é que está no centro. Quem está no centro é o dinheiro dele, que é isso que governa o coração. E a nossa mente grega muitas vezes nos induz a isso, né? A gente tem a nossa capacidade, né? Eu produzi isso, eu trabalhei a vida inteira, então é fruto do meu trabalho. A gente tem que ter cuidado, porque o que o Espírito Santo quer conduzir o nosso coração? A entender que tudo é por Ele e para Ele. O apóstolo Paulo ensina isso na carta aos Romanos: porque dele, por Ele e para Ele. Então não é por causa do Juliano, não é por causa de Deus. Amém? Então isso é quebrar um paradigma, um conceito, uma fé errada. Então nós temos que viver por aquilo que nós cremos e não pelo que vemos, ainda que todas as circunstâncias sejam contrárias, ainda que no fim termine em morte. Não pode acontecer, irmãos, né? A gente orar por uma pessoa que está com câncer, está morrendo, e ela não acontece de morrer. Alguém já ouviu falar de gente que morre? Né? Vocês já ouviram falar de gente que morre, né? Para Adão e Eva, a morte era uma promessa. Para nós ela é uma realidade. A gente lida com a realidade da morte. Eles lidavam com um conceito, uma teoria. O dia que vocês comerem do fruto, certamente morrerão. Para eles era só, será que morre mesmo? A gente lida com a realidade da morte. Então, ainda que a morte alcance as nossas vidas, a nossa casa, esse que é o ponto mais sério. O maior medidor da fé é a morte. Porque, irmãos, como que a gente permanece inabalável diante da morte? O apóstolo Paulo fala que nem a morte, nem a vida, ele vai falando uma série de coisas, nos separará do amor de Deus. Tem um pastor que eu tive o prazer de conhecer, ele é uma bênção, o pastor Samuel. Ele é da Quadrangular, ele é uma benção. Você lembra do pastor Samuel? Ele perdeu uma filha de 6 anos. Você lembra disso, Magda? Uma filha de 6 anos, 5 anos.
perdeu atropelada na frente da casa. E permaneceu, né? Você lembra dessa história, né? É lógico que quando aconteceu, ele não catou a filha e falou, glória a Deus, né? Gente, é um choque. Você no ministério, no auge do ministério, viajando, e aconteceu um negócio desse. Só que só Deus para te sustentar no momento desse, né? Então é muito fácil falar de algo que a gente não viveu. Mas será que o nosso coração está pronto para tudo? Eu não sei, né? A gente acompanha, a gente oferta para o chileno Vergara, a gente vê as histórias ali, né? E é importante a gente ouvir tudo aquilo ali, ver o que está acontecendo. Será que a gente está pronto para isso? Eu estou agora me comunicando com um paquistanês, né? Ele estava no Japão, teve que levar a família, a esposa e a filha para o Japão, porque ele se converteu no Japão e começaram a perseguir a esposa e a filha no Paquistão. E aí ele conseguiu levar elas para o Japão, só que daí começaram a perseguir a mãe e a mãe ficou doente, né? O que ele fez? Ele saiu, ele estava com visto de refugiado, né? E aí ele saiu e voltou para o Paquistão. Ele não consegue mais voltar para o Japão, porque o visto, já teve o visto de refugiado uma vez, decidiu voltar, agora perdeu. E a mãe está muito doente, os médicos falaram que ela não tem muito tempo de vida, e ele voltou, porque qual que era o medo dele? A mãe morrer sem conhecer a Cristo. Olha o que ele fez, ele arriscou a vida da esposa, da filha dele, para ir pregar para a mãe que estava morrendo. A mãe ainda está ruim, não está bem, só que a mãe se converteu e mais 4 familiares se converteram. E agora a gente começou a se relacionar, por quê? Porque é muito provável que a gente traga ele para o Brasil depois que a mãe morrer. Porque a vida lá é muito difícil. A gente, o brasileiro, não sabe o que é sofrer pelo Evangelho, mas Deus vai permitir a gente ter um paquistanês aqui, original, que desfrutou disso na pele, irmãos. E a gente provavelmente paga a passagem dele, por um tempo sustente ele aqui. Você está disposto a isso? Porque isso é ser igreja, né, irmãos? Porque a nossa fé nos levaria para esse lugar. Minha mãe vai morrer, eu vou lá arriscar minha vida para pregar para minha mãe. E qual era a certeza que ele tinha que a mãe ia se converter? Nenhuma. Então a gente precisa entender isso, que a nossa fé não pode ser por aquilo que vemos, porque as circunstâncias sempre são contrárias. É isso que o apóstolo Paulo estava ensinando aos Coríntios, né? Não acreditem, né, só naquilo que os seus olhos alcançam, né? Terça-feira eu falei para o pessoal alguma coisa sobre isso, né? Às vezes o crente tem que ter a espada de Tandera, né? Me dá uma visão além do alcance, né? E às vezes a gente quer ver, quer entender. Não, a gente tem que ter uma fé mais simples, né? Amém? O versículo 2 de Hebreus 11 fala assim: porque por ela os antigos obtiveram bom testemunho. E aí eu pergunto para você, bom testemunho para quem? Eles, né, a fé é o firme fundamento. Então o texto está falando de fé, mas essa fé, eles obtiveram bom testemunho. Os antigos, os heróis da fé, eles obtiveram bom testemunho com quem? Para quem? Foi para nós? Foi? Alguém? Quem mais acha? Silêncio dos inocentes. A resposta está em Hebreus 6, 11:6. O que fala em Hebreus 11:6? Porém, sem fé é impossível agradar os homens. Não é isso que está aí. Então, o testemunho que esses homens tiveram nunca foi para os homens, foi para Deus. Porque a nossa fé, para quem que é? Não é? Então, o bom
bom testemunho da fé, porque é disso que o texto está falando. Eles obtiveram bom testemunho como? Irmãos, quando a gente caminha em fé, uma fé inabalável, esse testemunho de fé é para quem? Para Deus. Ainda que homens olhem para a gente e falem: meu Deus, que fé, atinge os homens, mas o objetivo da nossa fé é para com Deus. Não é verdade? Quem concorda comigo? Amém? Sempre é. Quando Jesus olhava para as pessoas de fé e falava assim: onde é a tua fé? Ali ele olhava, ele como Deus olhava para ela, Com a fé que ela tinha. a fé dela. Imagina, ela tinha uma fé a ponto de Jesus falar: grande é a sua fé. A mulher samaritana que tocou, samaritana não, a mulher com fluxo de sangue que tocou na orla do manto de Jesus, ele falou: a tua fé te curou. Jesus, Deus, só Deus consegue medir a fé de alguém. Só Deus. Quando uma pessoa é curada de uma enfermidade, vence tudo aquilo em fé, aí as pessoas falam: olha que fé que você tem, né? Eu lembro que quando eu fui curado de câncer um dia, isso aconteceu nem sei quantas vezes, mas um dia um irmão falou assim: olha, ora por mim, porque você tem fé, eu não tenho. Eu falei: por que eu tenho fé? Ele falou: porque você foi curado de câncer. Eu falei: eita, pega, e se eu tivesse morrido? Era número, né? Você só tem que tomar cuidado para o padre não descobrir, senão vão canonizar você. Mas só depois que morre também, né? Vivo ninguém é canonizado, né? Não, gente. Corrido cair. Pior. Então a gente tem que entender isso, né? Para quem que eu estou testemunhando a minha fé? Porque se a minha fé é para o testemunho dos homens, ela não é uma fé em Deus. Irmãos, toda vez que a gente quer reconhecimento, a gente morre. Sabe qual é o lugar que as pessoas são reconhecidas? Sabe aonde? Aonde que as pessoas são reconhecidas? No IML. Né? Você já ouviu falar? É no IML que as pessoas são reconhecidas. Fica no caixão, né? No caixão, vai onde? Na igreja. As pessoas têm que morrer. Não é? Não é esse o propósito dessa igreja? Tomar sua cruz, seguir a Cristo? Então quem quer reconhecimento é no IML, né? Não quis morrer em vida em Deus, lá vai ser reconhecido no IML. A gente tem que ter cuidado com isso. Amém? O 6 fala isso, é para Deus, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Versículo 3, ele fala assim: através da fé entendemos que os mundos foram criados, ou os universos, pela palavra de Deus, de modo que as coisas que não são vistas, não foram feitas de coisas aparentes. Eu tenho texto que fala assim, que as coisas visíveis foram feitas das invisíveis. Eu gosto muito dessa tradução. O que esse texto fala? Ele fala dos universos, dos mundos. Que mundos são esses? Vai, crente. Existem dois mundos, não existem? Terreno e espiritual, físico e espiritual. São dois mundos que existem. Só que tudo que existe no mundo físico, ele foi gerado do mundo espiritual. Sim ou não? Não é o que o texto diz? Aí a gente sempre brinca, né? Se há uma Coca-Cola física, há uma Coca-Cola espiritual. Né, Davi? Davi que zoa eu quando eu dou esse estudo aqui. Aí ele fala, aleluia, né? Você lembra, né, Davi? Irmãos, as coisas, lógico que o texto não fala todas, né? Mas as coisas visíveis vieram das coisas invisíveis. E aonde que eu me baseio nisso? Gênesis 1. Vamos lá? Gênesis capítulo 1. Olha o versículo 11. Eu acho isso aqui muito lindo, irmãos.
Gênesis 1:11. Todo mundo achou Gênesis, né? Diz assim: e disse Deus: produz a terra a relva, a erva que dê semente, e a árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra, e assim foi. Agora eu pergunto para você, aqui em Gênesis 1, Deus cria as árvores, cria todas as condições para que as árvores existam. Isso aqui é no plano espiritual ou no plano físico? Físico? Certeza? Espiritual. Físico. Gênesis 2:9. E da terra o Senhor fez crescer toda a árvore que é agradável à vista, que é bom para o alimento, e também a árvore da vida do bem, da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vou perguntar de novo para vocês. Gênesis 1:11 era plano físico ou espiritual? Tudo do Gênesis 1 é espiritual. Tudo que foi criado no mundo espiritual foi formado no mundo físico. Por exemplo, Gênesis 1:26. E disse Deus: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Aí eu pergunto para vocês, isso aqui foi no mundo físico ou no mundo espiritual? Por quê? Hã? Entendi. Gente, a explicação sempre está na sequência. Gênesis 2:7. E formou, pois, o homem do pó da terra. Deus cria no mundo espiritual e depois Ele forma no mundo físico. Sempre é assim. Isso é o princípio. Então tudo deve ter uma câmera espiritual. Aí você acredite na minha loucura ou não. Eu acho que a minha fé é simples demais, né? Igual de uma criança, né? Deve existir uma cafeteira espiritual. Aleluia. Agora o tabernáculo. O tabernáculo, existe um tabernáculo espiritual ou só existe o físico que foi feito? Por quê? Porque Deus ordenou o homem que fizesse. Olha só, Gênesis 25:40. A gente está nos princípios, hein, irmãos? Se Deus permitir, a gente vai dar um estudo só de princípios, hein? 25:40. O 25 vai dar 34? Ué? Gênesis 25 vai dar 34. Então. É Êxodo, desculpa. Êxodo, desculpa. Com medo agora. Eu também. Eu também fiquei com medo agora. E observa para que os faça conforme o seu modelo que lhe foi mostrado no monte. O que aconteceu aqui? Você vai ler depois o 25, você vai ver que Deus está apresentando para ele toda a planta do tabernáculo. Vai colocar o propiciatório aqui, tal coisa assim. E aí Deus fala para ele: tudo que eu te mostrei no monte, você vai fazer igual. O que aconteceu? Moisés sobe no monte e Deus desce com a glória dele. E ele vê o tabernáculo eterno. Que tabernáculo é esse? Vai comigo lá em Hebreus de novo. 9. Hebreus 9:11. Mas Cristo, ao vir como sumo sacerdote das coisas boas que virão, por meio de um tabernáculo maior e mais perfeito, não feito por mãos humanas, por mãos, isto é,
não desta construção. Se você começar a ler o 9:1 em diante, vai falar: verdadeiramente o primeiro pacto tinha como ordenança serviço divino em um tabernáculo terrestre, tá no... E aí ele vai falando, né? Aí ele vai falando dos utensílios, do incensário, a arca. Só que daí no 11 ele fala: tem um tabernáculo não feito por mãos humanas. Ele não está falando do corpo de Jesus, ele está falando daquele lugar que daí no 10 Jesus entra com o seu próprio sangue, não mais o sangue de touros que salvava os homens de uma condenação, mas o seu próprio sangue. Ainda fala: se o sangue de touros, novilhos ou bodes traziam o perdão do pecado, quanto mais o sangue de Cristo. Então o que Moisés viu? Ele viu os tabernáculos eternos, e ele fez igual. Foi isso que ele fez. Então, se tinha um físico, e se Deus permitir, essa semana eu estive conversando com uma pessoa, e ele deixou entender que ele vai me levar para Israel em setembro, né? A minha expectativa é que seja paga, né? Porque ir e eu ter que pagar não adianta nada, né? Mas vamos ver, né? Em nome de Jesus. Mas quando a gente for para Israel, um grupo de cristãos, uma igreja americana, construiu lá um tabernáculo com todos os critérios escritos na Bíblia. E tem lá, vocês já viram foto disso daí? Quando eu dou estudo do tabernáculo, eu mostro essas fotos. Tem ele certinho, tem tudo nesse tabernáculo. E a gente vai passar lá, se Deus permitir. Fala amém, Bruno. Aí a gente vê o boneco lá com a estola sacerdotal, sabe? Tudo certinho, o ato, nas medidas que Deus passou para Moisés. Só que quando a gente vê aquilo, a gente tem que remeter que existe algo espiritual em relação a isso. O que esse texto de Hebreus 11:3 está falando? Que tudo que há no mundo espiritual deve ser formado no mundo físico, ou deve existir no mundo físico, ou pode existir. É simples, irmãos. Quando o perdão, por exemplo, quem aqui já pecou alguma vez? Agora eu pergunto para você peca ou já pecou, né? O perdão é liberado na hora ou ele já foi liberado na cruz? Na hora. Na hora? Já foi liberado na cruz. Porque pelo sangue de Jesus nós fomos redimidos, fomos comprados, fomos perdoados. Isso não acontece de novo. O que acontece? Eu acesso esse lugar espiritual. Abra comigo em Romanos 5. Você faz uma cara de será? Romanos 5, 8 e 9. Romanos 5, 8 e 9. Mas Deus demonstra o seu amor para conosco em que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Portanto, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, nós seremos salvos da ira por ele. Então eu peco, a sentença deveria ser juízo, condenação eterna. Só que como Cristo já morreu por mim na cruz, se eu me arrependo, eu recebo esse perdão que no mundo espiritual ele já foi liberado. Ou seja, Jesus não tem que morrer de novo. Ele já morreu uma vez por todas. Amém? Então quando uma pessoa confessa Cristo, como Romanos fala, né? Da gente confessar, né? Para salvação e crer para... Como que está lá mesmo? Acho que é Romanos 9, né? Vamos ver. Deixa
eu ver se é Romanos 9 mesmo. 10, 9. Eu ia falar 9 e 10. Romanos 10, 9. Se confessares com a tua boca ao Senhor Jesus e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Porque com o coração o homem crê para a justiça e com a boca faz confissão para a salvação. Por isso que a gente faz o apelo para a pessoa confessar a Cristo, porque é bíblico. Amém? Não é invenção do pastor, é bíblico. Agora, quando a pessoa faz isso, ela confessa para a salvação, mas essa salvação já aconteceu. Jesus não tem que morrer de novo depois. O perdão é a mesma coisa. Coloque amor nas minhas palavras para não ter confusão. Irmãos, como que eu vou colocar isso? Então, independente de tudo, o perdão vem ou não? Hã? Não entendi. Eu também não. Você não entendeu? Então, independente do que a pessoa faça, o perdão existe ou não existe? Só que Agora, o que acontece para esse perdão entrar na minha vida? Ou só que? Ou só que? É eu me arrepender. Um porém, né? E por que o pedido de perdão, então? Hã? Por que o pedido de perdão? A pessoa pedir perdão? Então, Jesus ele fala para a gente perdoar as pessoas que pecam contra nós. Mas em relação ao nosso pecado, ele pede para a gente se arrepender. Quando Jesus fala, Ainda que eu fale, perdoa-me, Senhor, o termo é um pedido de perdão, mas ele deve vir debaixo do arrependimento. quando Jesus fala com a mulher adulta, fala assim: cadê os teus acusadores? Né? A nenhum. Vai. E não peques mais. Então ele fechou. Você foi perdoado, mas não cometa, né? Não dizendo, né? Porque você Indireito, né? Então a gente sabe que tem um advogado, né? Que é Cristo, né? Mas você também não pode tentar a Deus. O próprio João fala isso. Eu vos escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado junto ao Pai que é justo e fiel para vos perdoar todos os pecados. Então, esse estudo não é um liberador de pecado. É para a gente entender que isso já foi liberado. Agora, se eu não passar por um processo de arrependimento genuíno, não, esse perdão não invade a minha vida. Como que a gente sabe se a pessoa se arrependeu ou não? Pecando mais? Não pecando mais. Mas ela tem que dar um fruto de arrependimento. Não que Jesus fala? Fruto de arrependimento. Então esse fruto de arrependimento é não pecar mais. É mudança de vida, né? Mudança de vida. Aquele que a gente estava, como é que estava falando, não sei, sobre o pessoal dali, né? O menino lá, Da família. que ele está lá com o Zé lá trabalhando, né, na casa lá e tal. Sem dar nomes. E ele não quer mudar. Não quer mudar de vida. Não quer ter mudança de vida nele, né? Não quer ter mudança de vida. Se ele não quer ter mudança de vida, Não tem o que fazer. não tem o que fazer. Como você- Ainda que todas as condições sejam favoráveis. Se a pessoa não decidir, Ele tem que decidir por si, né? Agora, uma vírgulazinha aí. A questão do cristão que está na igreja, ele é convencido a passar pelo batismo. A Bíblia fala sobre o vitupério de Cristo novamente, né? Hebreus 6, Hebreus É 10. levar Cristo à cruz novamente, né? Levar a cruz novamente. Então, esse batismo, a importância do batismo aí, a mesma importância do batismo que Jesus teve como batista, né? É um exemplo, né? Que ele deixou para nós. Agora, quando aquela denominação convence a pessoa que ele tem que passar por pelo que ele passou é errado, e aí fica a situação. E batizar de novo? A pessoa que põe, porque se você levar o pé na letra, você vai estar levando Cristo ao vitupério, né? Aquele que passa pelo batismo de novo. Levando Mas na vergonha. aí existe o batismo correto e não o correto? Olha assim,
Primeiro ponto, a gente quando vê lá o batismo de João, as pessoas vinham até ele, confessavam os seus pecados e eram batizadas. Qual que é o problema hoje? As pessoas batizam sem querer confessar pecados, sem se arrepender. Tiago fala, confessar os nossos pecados, as nossas culpas uns para os outros para serem curados. Isso é importante. A confissão é importantíssima, ela traz cura e libertação. Ela traz Yeshua verdadeiramente para a nossa vida. Essa é a palavra, cura ou libertação, Yeshua. Esse é um ponto. Porque a turma até questiona, por que tem que dar estudo de batismo? Antigamente não tinha isso na Bíblia. Não tinha, porque a turma se arrepende de verdade. Hoje você tem que falar, gente, isso não pode mais. Mas eu sabia que não podia mais roubar. As coisas acontecem. Esse é um ponto. Outro, não tem como eu falar assim, o seu batismo não teve valor porque você não se arrependeu, você continuou pecando, então você tem que batizar de novo até... Não é o descer nas águas que faz a pessoa se arrepender genuinamente. Aquilo é uma confissão diante dos homens e ela traz salvação, sem sombra de dúvida. Agora, se a pessoa não foi ensinada na palavra, não foi treinada, ela vai batizar em 10 igrejas diferentes e vai continuar fazendo. Por exemplo, não tem igreja que, Deus me chamou para o batismo lá, né? Vou dar o termo, a congregação cristã. E o cara continua adulterando, continua falando mal. E eles põem assim, que o batismo não é aceito, pessoal. O batismo da Assembleia de Deus não é aceito lá, porque é que se batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entendeu? Porque você fala, você batizando, você fala, eu te batizo. Aí ele fala assim, esse eu você não pode usar. Então seu batismo não é válido. Ele usa só esse pronome. Não tem nada a ver, né? Aquelas perguntinhas todas. Né? Na verdade, qual que é o maior erro em relação à Bíblia? Interpretação de texto. Eu lembro que quando eu fiz o curso de teologia, tinha aula de gramática. E aí você fala assim, puxa, a aula de gramática ensinava interpretação de texto. Isso eu tenho até hoje o livro lá, né, o livro de gramática do curso que eu fiz, né? Gente, o curso era um livro bom de gramática, uma professora de português. Você não vê hoje no estudo que a gente está dando, que eu falo, olha, essa palavra, esse termo, a turma fala, nossa, eu estou tendo que aprender português. Porque se você errar na interpretação, você comete erros assim. Aí, Jesus fala assim, no meu nome, né, vocês curarão enfermos e tal. Quando Pedro fala com o cara que está lá pedindo esmola na escadaria, ele fala, olha, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. No nome de Jesus Cristo, levante e anda. Não é isso que ele faz? Só que todo o tempo ele fala, eu não tenho. Então, se a gente não tomar cuidado, a gente leva a ferro a fogo. Porque assim, para orar eu posso falar, eu te ordeno, seja curado, né? Só que eu não posso falar em nome eu te batizo em nome do Pai. Não pode. Entendeu a minha colocação? Então é um erro simples, né? Porque Jesus nos mandou, Mateus 28, lá ele fala, né? Vocês vão ensinar a fazer discípulos de todas as nações e os batizarão no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aonde que eles erram? Ele fala, olha, Deus te chamou, então você chega e desce sozinho. Não teve alguém que faz isso na Vasca? Né? Então o cara tinha que ser batizado só pelo Espírito Santo, né? Então a gente, esse cuidado, sabe, às vezes a pessoa quer ser mais espiritual que Deus, né? Eu digo assim, questão, o que interfere na vida da pessoa? O novo batismo? O novo batismo. O que interfere? Igualmente na vida dele. Então, eu vou adiantar uma parte que a gente vai estudar ainda, os batismos. A Bíblia em Hebreus fala os batismos, não fala só um.
mas todos esses batismos a gente recebe uma só vez. Por exemplo, João fala: eu vos batizo com água para arrependimento, mas virá alguém maior do que eu, mais poderoso do que eu não sou digno de amarrar as sandálias o cadarço das sandálias do seu pé. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ali ele dá dois batismos: o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Não é que o batismo com o Espírito Santo é o batismo com fogo. Só uma pinceladinha aqui, não vou lá. Quando a gente entrar nesse estudo, eu vou falar com mais detalhes sobre isso. Agora, se eu fui batizado com o Espírito Santo, eu vou ser batizado de novo com o Espírito Santo? De novo, sim ou não? É uma vez só. Se eu for batizado com fogo, eu vou ser batizado de novo? É uma vez só. O batismo com as águas é uma vez só, eu sou batizado de novo. Todos esses batismos bíblicos é uma vez só. Por isso que a Bíblia fala: um só batismo, um só Senhor. Porque todos os batismos bíblicos são uma vez só. Isso coloca o batismo nas águas também, né? É aí que eles erram, né? Então, porque eu vou para a congregação, você vai batizar de novo? Você foi com... Irmão, a gente ouviu isso outro dia, né? Deus falando comigo, né? Ainda que a minha palavra diga assim, você vai me obedecer porque você obedece a minha voz. Não foi isso que o irmão estava falando? Deus foi contra a própria palavra dele para falar com o irmão. Não cola isso, irmãos? Não cola, né? Aí a pergunta que eu fiz foi simples: mas você batizou de novo? Aí eu batizei de novo, acabou a conversa. Qualquer coisa que ele falasse não tinha nexo mais. Porque uma voz falou para ele que ele era filho e ia obedecer mesmo que fosse contra a Bíblia. Não é a voz do anticristo? Você conhece o pastor Phil? Pastor quem? Phil. Bill? B-I-U. Não. Ele fala muito da graça, né? Só que ele prega muito graça. Eu tenho umas amigas que também... Bill Johnson? Não sei o nome. Pastor Bilson. Vamos ficar. Senão vou achar. E ela é de uma igreja que eu também ia junto com ela. E a mente dela mudou totalmente depois que ela começou a seguir esse pastor. Ela foi no salão outro dia, a gente começou a conversar sobre graça, sobre isso. E ela entrou num conceito assim que ele fala, né? Que Jesus já fez tudo por nós, não precisamos liberar. Que essa graça já foi liberada sobre nós. Que ela tirou todo o peso que ela tinha dentro da igreja, de achar que antes ela tinha que fazer para poder merecer, ou de fazer algo que quer se mudar. Só que tirou todas as leis também, entendeu? Virou a igreja do Tim Maia, pode tudo. Quase que o mundo fala, entendeu? Tipo, Jesus já morreu por mim, para que eu vou me esforçar? Eu estou salvo, entendeu? E ele está pregando isso também. Só que as pessoas que estão dentro da igreja estão se perdendo no pensamento dele. Ele está com muitos seguidores. E ele só prega em relação à graça. Então, tem ponto, esse que é o problema, as meias verdades. Quando fala assim, que não é o que eu faço, mas o que Jesus fez, é verdade, né? A gente é salvo pela graça e não por obras, não é o que? Em Efésios fala isso, né? Deixa eu achar aqui. Efésios. Deixa eu ver se eu acho aqui. Que sois salvos pela fé. Alguém lembra onde que é? Se não for Efésios é Gálatas, mas acho que é Efésios, né? Acho que é Efésios. Não. Aqui, Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé.
Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Esse texto é verdadeiro ou é mentiroso? Não tem como falar aqui. Então eu sou salvo pela fé. Acabou. Então nada que eu faça me salva. Isso é uma verdade. Agora o ponto é, por causa disso eu posso continuar pecando? Não deis liberdade à carne. A fé sem obras é a Agora é lógico que essas obras aqui não está falando obras da carne, está falando no meu servir as pessoas. Agora esse texto eu não posso separar ele lá de Hebreus, que a gente já leu, né? Esse que é o problema. O problema é que a Bíblia tem que ser lida por completo. Esse que é o perigo de estudo. Dentro da teologia, eu vou passar isso para vocês, acho que terça-feira que vem, a teologia sistemática. Quando eu estava estudando essa semana, né? Oi? Isso que você falou que a gente tinha que tirar um versículo e pregar, né? Na terça-feira. Eu li aquele versículo, eu interpretei aquilo e entendi. Quando eu fui ler desde o princípio até o final, mudou totalmente o que eu tinha entendido daquela frase. Lê o capítulo, né? Não é isso que eu ensinei vocês, né? Lê um pouco mais, né? Se você não for a fundo, você acaba tendo totalmente... Você fala besteira. Aquele isolado é outra história, né? Você fala besteira. Você pega isso Desola. As seitas nasceram de isolamento de textos. Olha aqui Hebreus 6. A gente estava lendo ele. O versículo 4. Porque é impossível que uma vez que foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo que há de vir e depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que estão crucificando de novo o Filho de Deus, expondo a vergonha ao vitupério. Porque a terra que absorve a chuva que cai sobre ela e produz erva útil, provê para aqueles que a lavram e recebem a bênção da parte de Deus. Mas aquele que produz espinhos, abrolhos é rejeitado, e perto está da maldição, e seu fim é ser queimado. Está falando de quem aqui, gente? De crente que se converteu, experimentou os dons espirituais, a boa palavra de Deus. Aí assim, nessa onda da graça sobre graça, esse texto não... Como que vai explicar um texto desse? Não é verdade? A gente vê muito pessoas de rua citando textos bíblicos por completo, coisa mais linda. Pessoas põem até na internet, filma, o cara falando assim a Bíblia, coisa mais linda. Mas eu estava vendo outro dia lá, eu comecei a dizer, judiação, né? Porque ele, com todo aquele conhecimento, ele deixou, né? Nós cantamos um língua, né? Que, como é que ele fala? Quem participa da santidade saiu do lugar santo, né? Quem já pisou o santo do céu? É impossível, né? Você pisar, é como você está no lugar santo e fala, agora eu vou me sujar vou lá com minhas bolas. Eu falo desse dos moradores de rua, esse povo aí. O diabo dá a Bíblia inteira, só não dá o caminho de volta, não é? Dá tudo, dá a Bíblia inteira, o cara começa a recitar, mas reconciliar ele com Cristo, isso o diabo não dá. Eu sei, você vê o cantando, aí você vê o cara cantando, aquela voz linda, e a turma chora, e aí o crente fala em línguas. Gente, talvez por isso é mais difícil de você conseguir ganhar, né? Tipo, conquistar de novo, né? E essa graça, essa porta larga, não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo ainda exige renúncia, ainda exige cruz. Só que esse Evangelho não é todo mundo que... Na verdade, esse Evangelho que eu acredito que é o que a gente prega, é o que eu acho, né? A gente sempre acha que está fazendo melhor, né? Não é o Evangelho que a maioria aceita. Por que eu falo que eu não vejo a gente tendo uma igreja grande com 3.000 pessoas? Eu não vejo, gente. Porque não é o Evangelho que eu prego. O Evangelho que a maioria quer ouvir é aquele que,
Pede perdãozinho aí, mas você não precisa mudar, não. Viu? Esse é o Evangelho, é uma graça maior do que a que Deus propõe. Ainda que pegue um texto isolado, mas a hora que você vai tratar o caráter da pessoa, esse Evangelho não precisa tratar o caráter. Ela não precisa parar de beber, ela não precisa parar de cobiçar. Isso daí não é bíblico. Ainda que tenha uma roupagem bíblica, mas ele não tem o espírito da Bíblia, né? Então ele é um evangelho perigoso que a gente tem que ter muito cuidado. Amém? E é o que o versículo 4 fala, né? A oferta de Abel, vamos lá de novo em Hebreus 11. 4. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara. Porque antes da trasladação, ele tinha... Não, desculpa, eu estou lendo errado, eu estou lendo 5. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que ele era justo, testificando Deus sobre os seus dons. Os seus dons, e através disso, depois de morto, ainda fala. Depois de morto, ainda fala. Não é estranho esse texto, irmãos? Né? Mas fala o quê? O testemunho dele? Vamos ver na Bíblia? Hebreus 12, 24. Nos regra da hermenêutica, a Bíblia explica a Bíblia. Amém? Hebreus 12, 24, está do lado, né, irmãos? Não precisa andar muito, né? E é Jesus o mediador de um novo pacto, e é o seu sangue da aspersão, que fala algo melhor do que aquele de Abel. Então, o que o sangue de Jesus comunica? Fala. A gente leu Hebreus, a gente leu Romanos 9. O sangue de Jesus vem para nos justificar, não vem? Vem para nos livrar de um juízo. O sangue de Abel clamava o quê? Por quem? O sangue de Jesus clama por vingança? Então é isso que a gente tem que entender. Se o sangue de Jesus não clama diferente, clama melhor. Se clamasse diferente, um clamava por justiça e outro por juízo. Mas o sangue de Jesus clama melhor, fala melhor. Então fala melhor pelo mesmo assunto, não é? Sim ou não? Vou repetir de novo. Se o sangue de Jesus aqui em Hebreus 12, 24 fala que o sangue dele fala melhor, então ele não fala diferente, porque o sangue de Jesus fala de justiça, fala sobre perdão. Então o sangue de Abel fala sobre, mas a respeito de quem? De Caim. Por que o de Jesus fala melhor? De todos. O sangue de Jesus, de Abel derramado na terra, clamava pela justiça por um homem. Gente, isso não é barulhento? Você pensa que está clamando por vingança, né? Por justiça. Justiça não é vingança, né? Justiça não é vingança. O que foi? Tudo bem? Virou a chave. Não é? Olha que poderoso que é isso, gente. Mas não é barulhento ao mesmo tempo? Sim. Tem uma música do Jason Jones que ele fala que o sangue ainda clama. O sangue fala, né? Uma coisa assim, né? Então o sangue de Abel falava a respeito de um, não de Abel.
não é de Abel. Até porque, olha como isso é sério. Quando eu for dar o estudo sobre as ofertas, vocês vão me ouvir falando isso de novo. Quando Abel ofertou, foi a oferta que foi aceita? Deus aceitou a oferta de Abel? Por que não? Viu? Aqui em João 3, né, que eu estava conversando com a Larissa lá em casa, e nós perguntando, né, qual foi o pecado de Caim, né? O que Deus não aceitou, né? Aí eu estava lendo aqui, diz assim, no versículo 3:12, né, de 1 João: não como Caim, que era do maligno, e matou seu irmão. Aí ele faz a pergunta: e por que o matou? Porque as suas obras eram más e a dos seus irmãos eram justas. Ele sempre teve um coração justo, né? Sempre teve um coração temente, buscava a Deus. Eu falei, a Larissa estava tão perto da resposta aqui daquilo que a gente estava procurando aquele dia, né? Porque Deus, na Bíblia, né? Tão perto. Não era que era preguiça, não era preguiça, não era nada disso, é porque ele já tinha um coração mau. O coração dele já não é. E Deus E aí, pensando nisso, a oferta de Abel foi aceita. Foi a oferta que foi aceita, na verdade. É a vida, tanto que ele foi aceito. Tanto que Deus fala para Caim: se você não fizer o que é certo, você não será aceito. Não era oferta. Ele podia ofertar de novo e continuaria não sendo aceito. O coração dele tinha que mudar. Eu sabia que é o coração. Caim, você pode ofertar tudo que você quiser, mas você não mudou, cara. Aí vem nós aqui, né? Se a gente é crente e quer ser salvo pela graça, mas não mudar o coração, não tem. Não vai a graça foi liberada. Gente, eu vou precisar de uma carona para a Cíntia. É o Anselmo ou a gente que vai levar? Nós levamos. Ah, vai caber no carro? Cabe no porta-malas. A gente leva? Vai lá. A gente leva. Não dá um jeito, né? É o rolê. Beleza. Pode ir, vai embora, em nome de Jesus. Tá livre. Deus abençoe, bom trabalho, viu? Trabalha por nós. Você vai de Uber? Você vai de Uber? Eu mesmo levo. Você é o Uber, né? Então é isso que o texto está falando. Abel tinha um coração bom, um coração justo. Quando ele morre, o sangue dele clama por justiça sobre o irmão, e não para juízo, mas para que ele fosse perdoado. Não é barulhento isso, irmão? O sangue do cara falando isso. Mas eu entendo isso por causa de Hebreus 12:24, que o sangue de Jesus também clama melhor. Tem texto que fala clama melhor, ou fala melhor, porque o sangue de Abel clamava por um, o sangue de Jesus fala por todos, clama por todos, pela justiça de Deus sobre todos. Amém? Isso é o que, aí lógico, fala em Romanos 5, 8 e 9, que o sangue de Jesus nos justifica. Amém? A gente já leu, então não precisa ler de novo Romanos 5, né? 8 e 9. Amém? E é interessante porque 2 Coríntios 5, do 15 em diante, o 17 fala: porque se nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Do 15 em diante ele vai explicando. Eu não vou ler tudo para a gente ganhar tempo. Então esse que é o ponto, Aline, do que a irmã confunde. Quando eu estou em Cristo, eu tenho que ser uma nova criatura. Por isso que o apóstolo Paulo falou aos Coríntios: por isso que quem mentia não minta mais. Então não adianta eu estar debaixo da graça e continuar mentindo. Não teve perdão. Ah, não teve porque Deus não perdoou? Não, porque eu não entrei em arrependimento nesse lugar. A pessoa quer a salvação sem se tornar nova criatura. Não tem como isso, gente. Não cabe dentro da Bíblia, né? Então eu pego um texto para agradar meu coração, e aí eu vou arrumar outra
mulher porque só assim, não, é pouco, eu quero todas. E aí eu vou achar desculpa na Bíblia para isso. Eu vou pedir perdão e Deus vai perdoar. Ou melhor, nem preciso pedir perdão, porque afinal de contas já. Se a gente parar e pensar que Cristo, ele se fez homem e habitou entre nós, aí já vê um sinal grande da mudança de vida que a gente tem que ter. Exatamente. Porque se ele, sendo Deus, ele se fez homem para sofrer na carne tudo que a gente passa na carne, e ele falou, eu vim e venci, eu venci o mundo, nós vencereis também, né? Então, se a gente espelhar em Cristo sempre, a gente vai ver que não é para ficar nessa vidinha dele. Não cabe. Eu já liberei o perdão para vocês, agora vocês podem cair no mundo aí, beber. E onde que a turma abusa? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então a mensagem da graça sobre graça, dessa graça que quanto mais eu peco, mais graça eu tenho. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, se eu pecar mais da graça vai superabundar na minha vida. Só que aí, se você ler Hebreus 6 e Hebreus 10, você vai ver que não é bem assim. Que se eu voltar a praticar as coisas que eu praticava, pecava, eu estou envergonhando a Cristo, e o meu destino é ser queimado. E aonde que vai ser esse lugar? Não é na eternidade com Deus. Gálatas 5:20 fala que não é mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, o apóstolo Paulo fala, né? Que é bem isso, né? Então, se Cristo vive em mim, Cristo vivia pecando, vamos ver a vida de Jesus. Não precisa imitar Paulo, não precisa imitar o Juliano, imita Cristo. É isso que o apóstolo Paulo fala, sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo. O que falta para a gente é ousadia para falar, pode ver minha vida, pode ver. É aí que entra o advogado Cristo. Exatamente. Você viveu, mas você cometeu um deslize por causa de uma sonolência, né? Vamos dizer assim, uma sonolência. Aí Cristo advoga para você. Agora, o pecado deve ser um acidente, né? Vocês já ouviram isso, né? O pecado deve ser um acidente, né? Por isso que eu falo que não vai ter perdão com o adultério, mas o adultério, por exemplo, é algo que é planejado. Eu até uso o exemplo, o cara não está andando, tropeça, cai em cima de uma mulher, meu Deus do céu, né? Não é assim, a troca de olhares, troca de WhatsApp. Começa muito antes. Por isso que Jesus fala que se em pensamento você desejar uma mulher, você já adulterou com ela. Começa aqui, desceu aqui. Tiago fala, se o pecado, né, descer para o coração e criar raiz, ele gera morte. Da mesma forma, a palavra da vida, ela tem que descer para o coração. Esses dias que você estava falando isso, né? A gente estava conversando na sua casa, você falou isso, né? O problema é isso, que a palavra não desce para o coração e gera vida, né? Agora o pecado desce e gera morte. O princípio é o mesmo, né? Um é para gerar vida e outro é para gerar morte. Amém? Versículo 5 de Hebreus 11. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, porque antes de sua trasladação ele tinha testemunhado de que agradara a Deus, tinha testemunho de que agradara a Deus. Então o que Enoque fez? O testemunho dele de fé agradou a Deus, naquele tempo de corrupção. Por isso que a nossa fé não é para homens, é para Deus. O nosso testemunho é para Deus primeiro, porque não adianta nada as pessoas olharem e falarem, nossa, que pessoa boazinha, né? Só que a bondade dela é intencional, tem uma segunda intenção. Agora Deus olha e fala, não tem nada de bom aí, tem segundas intenções. É isso que outro dia, por que a gente não quer envolvimento político no projeto que a gente faz?
Porque o envolvimento político tem interesse, tem ou não tem? Agora que nem a gente desce no bairro lá da Cesta Básica, ajuda, a gente não obriga nem eles a virar crente. Porque se a gente só dá a cesta se eles se converterem, a gente tem uma segunda intenção. Uma troca, né? Uma troca. Não tem. A gente faz o culto lá, se ninguém for, por que eu levo vocês? Para eu não pregar sozinho. Né? Por que eu trago a Susan e o Davi todo lugar, toda igreja que eu abro? Porque se ninguém vier, eles vêm. Eu não prego sozinho, né? O Ju, até mesmo se eles quiserem vir para a igreja, não é por uma forma de amor, né? Por algum interesse também. Tipo, eu vou lá, mas eu também vou ganhar. Exatamente. Então, esse cuidado eu tenho. Se eu tenho interesse que eles venham para a igreja, nossa, estou fazendo isso, os caras nem na igreja não vêm. Eu estou agindo por interesse. A gente vê ali a grande diferença com a Regiane e os demais. Né? A Regiane, o interesse dela é sempre ter um culto ali para ela poder participar do culto. Né? E Deus gerou isso, né? Gerou isso para ela. Porque ela tinha um coração, o interesse era para Deus. Né? Seria bom se vocês fizessem um culto aqui. Né? Ela sempre falava. Sempre falava. Seria bom fazer um culto. Ou não. Você vai me trazer no leite? E aí eu nem comentei com você no dia que a gente foi lá, uma vez assim, a gente estava conversando assim, e ela olhou para mim e falou assim, você não sabe como tem sido bons para mim, tanto eu orei para que meu corpo, eu tenho ouvido coisas aqui, respostas que eu precisava ver na minha casa, na conversa, né, nesse diálogo nosso aqui, tem que tratar tanta coisa dentro de mim, na minha casa, e eu louvo a Deus por ter isso aqui agora, né? Então a gente vê que não é na quantidade que a gente queria, Sim. mas uma pessoa bem convertida faz a diferença na região que ela está. Só que a gente não pode agir por interesse. Sabe que é uma coisa que eu brigava muito com Deus antes disso, mas peraí, a pessoa tem que dar uma resposta, ela tem que dar uma resposta, sabe aquela coisa de cobrança? Não é assim. Não é assim. E realmente o pai disse, não é por interesse, ela tem que vir. Porque senão, se a gente errar nisso, a gente pode ter envolvimento político. Gente, não muda o nível de interesse, só muda a qualidade do interesse. Mesmo porque a gente gosta do trabalho que a gente faz lá na segunda-feira, não são todos que ganham a cesta básica que estão lá. E a gente não deixa de ajudar. Não deixa de ajudar. Porque eles não estão participando. Esse cuidado a gente Na verdade, eles também têm que entender isso, né? Que não existe uma troca. Exatamente. Porque eles também estão acostumados com isso, né? Eu dou ali e recebo aqui. E eles têm que perder esse... E aí quando chega uma equipe sem interesse nenhum, o que eles têm para oferecer? Nada. Absolutamente nada. Só que quem que observa isso? Deus. Por que eu sou cuidadoso com isso? Gente, não tem divulgação aí, o Globo não vai lá. Esse é o cuidado que eu tenho. Não é com vocês, é com o meu coração. Para eu não errar. Porque senão a gente começa a negociar aqui, daqui a pouco você está negociando aqui. A gente tem que ter cuidado com isso, amém? O versículo 6. Aí vem, sem fé é impossível agradar-lhe. Está falando de Deus, né? O versículo 5 falou de Deus, ou sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que Ele existe e que é galardoador ou presenteador daqueles que diligentemente o buscam. O texto do 1 ao 6 está falando disso, de uma fé que, independente de eu ver Deus aqui, eu creio que Ele está aqui. Eu creio que Ele existe, porque eu creio que Ele existe, independente de tudo, Ele me recompensa. Mas eu não busco Ele por causa da recompensa, eu busco porque eu creio que Ele existe. Eu tenho que ter cuidado com o texto, porque senão eu olho o texto e falo, eu vou buscar Deus porque alguma coisa boa vai sobrar para mim. A gente sempre tem que ter cuidado com o nível de interesse que a gente se aproxima de Deus, porque isso também entristece o coração. Amém? Judas 1,3 fala que a gente tem que batalhar pela fé. Então essa fé em Deus é uma fé que eu tenho, que Ele existe, mas é uma fé que Ele me deu também. Olha só o que fala em Judas aqui.
Antes de Apocalipse, tá, irmãos? Olha só, Judas 1,3: Amados, quando dediquei toda a diligência a escrever-vos acerca da salvação comum, tive a necessidade de escrever-vos e exortar-vos, porquanto sereis seriamente batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Ele falou: olha, eu estava me preparando para escrever sobre a salvação, mas eu fui impelido, eu tive que falar sobre a fé que foi dada, que vocês têm que batalhar pela fé que um dia foi nos dada, foi dada aos santos. Então a fé que nós temos, Deus deu para nós, amém? Só que nós temos que batalhar para manter ela. Existe uma luta para tirar a fé da nossa vida, para roubar a nossa fé. É dentro do casamento, é fora do casamento, é dentro do serviço, em todo lugar que a gente tiver, irmãos, o diabo quer, o inferno quer roubar a nossa fé. A gente vai lutar a vida inteira por isso, amém? Tem uma pregação que eu ministro só sobre isso, batalhar pela fé, e é uma responsabilidade minha e sua, de lutar para manter essa fé, amém? É interessante que em Lucas 17:5, Lucas 18 também fala lá sobre ofensa e tal. Aí é interessante que aí os discípulos falam, né, no 17:5 ele fala que eles questionam quantas vezes a gente tem que perdoar, né? Jesus fala 70 vezes 7, né? É interessante porque aí eles falam: Jesus, faz um favor para nós, aumenta a nossa fé. Eles não pedem fé para curar enfermos, expulsar demônios, eles pedem fé para conseguir perdoar. Então a fé, ela também faz isso, ela nos ajuda a perdoar. Por isso que toda vez que eu estou orando com alguém e ela precisa perdoar alguém, eu falo para a pessoa repetir, eu falo: pede para o Espírito Santo te ajudar a perdoar, porque a gente não consegue fazer isso sozinho. Os discípulos olham e falam: meu Deus do céu, como que a gente faz para caminhar num negócio desse? Se o irmão vier o dia inteiro pedir: me perdoa de novo, me perdoa de novo, você tem que ter a capacidade de perdoá-lo de novo. Não é difícil isso, irmãos? Ou é fácil? Já de primeira, né? O cara fecha a gente no trânsito. Não é fácil não, né, irmão? Que foi, Lu? Lembrou de algo? Quer falar? Não? Não é fácil não, né, irmão? Lucas 18:8, Jesus fala: quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra. Irmãos, esse é o ponto. A gente vai lutar a vida inteira para manter a nossa fé em Deus, porque quando o Filho do Homem vier, Ele tem que achar fé dentro de nós. Então a questão não é se o outro tem fé, a questão é se eu batalhei e conservei a minha fé. Amém? Quero encerrar aqui, quero que abençoar quem for assistir esse estudo depois, em nome de Jesus, né? Que Deus aumente a sua fé também. Amém. Em nome de Jesus, amém?